Olá, bem-vindo mais uma vez para um tempo de meditação e muito obrigado pela tua presença, de estar aí conosco. E hoje eu estava pensando a respeito de tantas dificuldades que nós como igreja estamos vivendo. Uma hora liberam para reunir, outra hora é proibido. E a igreja vem enfrentando, assim, de alguma forma, um nível de oposição, um nível de dificuldade, um nível que talvez nós, em nossa geração, nunca tenhamos vivido. A questão e a pergunta é como a igreja sobreviverá neste tempo. Temos aí, infelizmente, pessoas próximas, pastores próximos, vivendo grandes dificuldades a ponto de fechar suas portas, entregando os pontos no sentido da questão local do seu prédio e vivendo grandes dificuldades. E me vem exatamente uma pergunta: como a igreja sobreviverá, este tempo presente? Eu creio que a resposta está na própria palavra de Deus, quando nos dá algumas orientações e nos mostra como de fato a igreja primitiva, que foi a igreja que viveu níveis muito maiores de perseguição, de dificuldade e chegou até aqui. Como? Eu creio que como uma receita de bolo que dá certo, a igreja primitiva vai nos apresentar algumas características indispensáveis e que eu poderia dizer que não nos pode faltar neste tempo. Apesar do isolamento, apesar das dificuldades que vivemos, estas características, creio eu, ela pode se tornar, de fato, a maneira, o meio pelo qual nós venhamos a prevalecer. O texto que eu escolhi, naturalmente, de Atos 2, e essa igreja então vive algumas características que a fortaleceu, que a permitiu vencer, transpor os dias difíceis e naturalmente conseguir cumprir o seu propósito naqueles dias. O texto de Atos 2, 42 em diante, ele vai dizer assim: e eles perseveravam no caminho dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor. Muitos feitos extraordinários sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. O texto, versículo 45 diz: vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todos. E assim a cada dia o Senhor juntava, ou outra tradução diz, acrescentava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Queridos, nós já falamos deste texto aqui algumas vezes, mas quem sabe hoje ele se torna ainda mais propício dentro da realidade que estamos vivendo. A primeira característica que eu saliento e que não pode nos faltar é a perseverança. O versículo 42 diz: eles perseveravam. E, amado, eu te pergunto, como está a tua perseverança hoje? Porque perseverança, ele não nasce naturalmente, ele não é um dom, ele não é uma unção, não é, na verdade, resposta de muita dedicação. Persevere, minha palavra para você, continue a perseverar. Este tempo, como passou para a igreja de Atos, como passou em todos os tempos, este tempo difícil irá passar para nós. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim. Então precisamos de perseverança, e de uma perseverança constante para nos levar até o fim deste tempo. Segundo aspecto que eu encontro está no versículo 43, diz: havia entre eles pleno temor. Este temor, e esta palavra temor, não
tem relação com medo, com dificuldade no confiar. Uma tradução que eu mais gosto a respeito de temor é amor reverente. Então poderíamos dizer que em cada pessoa havia um amor reverente, ou seja, temor. Então não percamos de vista, querido, exatamente este ponto, porque no temor, neste amor reverente, que a vida de Deus, a vida do Senhor, a paternidade do Pai, não é? A vida do Espírito, ela se revela a nós em pleno temor. Continue temendo, amando ao Senhor plenamente. Outro aspecto desta igreja está no versículo 44. Todos os que criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Unidade. A unidade, queridos, é a capacidade de sermos um, independente das diferenças, independente das nossas diferenças de opiniões. A unidade, ela é produto realmente de uma entrega. Quando eu decido, independente de qualquer coisa, me tornar um com você, um no propósito, um nas intenções, unidade no coração, é isso que nós precisamos. E veja que nós hoje somos levados a estar distantes fisicamente, mas isso não impede de nós vivermos a unidade. Então busque a unidade, né? Independente deste tempo, podemos ainda viver esse aspecto da unidade. Outro versículo que nos fala a respeito do que não pode nos faltar está no versículo 45, que mostra que eles tinham tudo em comum, ou seja, igualdade. Sabemos isso, é natural que entre nós temos diferenças também na questão de nossos recebimentos, né? De nossa realidade material, da nossa realidade financeira, mas independente disso, nós podemos ter igualdade. A igualdade que se faz na intenção de busca, de saber da necessidade do outro. A igualdade que se faz quando eu me importo. A igualdade se faz quando eu busco saber como está o meu irmão e a necessidade dele. Então essa igreja vai mostrar isso, que a igualdade fez deles uma igreja vencedora. E nós podemos, além de ter unidade, nós podemos também ter igualdade onde não haja falta, onde não haja falta de nada na vida de ninguém. Versículo 46 é a última característica que eu quero salientar. Eles diz diariamente, eles continuavam a buscar no templo, nas casas, no partir do pão, com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, esta igreja era uma igreja constante, diariamente. Essa constância, irmãos, faz de forma primeiramente pessoal. Quando eu me coloco diariamente a buscar, quando eu diariamente vivo a minha constância de oração, quando eu vivo a minha constância na leitura da palavra, quando eu me coloco em constância diária para não perder este vínculo, não perder esta conexão tão necessária para a constância. Depois, essa constância ela se revela na coletividade. Você que vive a sua constância no seu secreto, esta constância se torna constância no coletivo, e agora nós vemos uma igreja fortalecida e firmada. Termino com um desejo muito forte no meu coração, de que nós prevaleceremos como igreja nesse tempo difícil, e que cada um de nós, cada parte de nós, cada membro do corpo de Cristo neste lugar, tem, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade pelo sucesso desta igreja. Perseverança, pleno temor, unidade, igualdade e constância seja encontrada em cada um de nós, é minha oração.
Que você possa, querido, compartilhar esse vídeo, que você possa deixar aí seus comentários, o seu like, você se inscreva em nosso canal e que o poder de Deus, que a presença do Espírito Santo de Deus possa fortalecer tua vida nesse dia e te conduzir a se tornar uma igreja vitoriosa neste tempo. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos.